Olá pessoal, eu vou passar, né? Hoje a gente inicia o nosso segundo TD de análise combinatória, né? O TD da aula anterior a gente trabalhou o princípio fundamental da contagem, né? A gente resolveu questões da ESAF, questões diversas. E hoje a gente vai entrar na nossa segunda parte, né? O segundo TD, que é essa parte de permutação. É uma parte simples, fácil também, mas que tem muitas questões da ESAF que gostam de cair nas provas de uma maneira geral, nos concursos de uma maneira geral. Então a gente vai iniciar falando de dois assuntos básicos. Depois desses dois assuntos, a gente vai resolver as questões do TD. O primeiro assunto, fatorial, que é um assunto simples que você vai precisar usar para resolver questões de permutação. E depois permutação simples. A gente começa com fatorial, depois vê permutação, aí a gente resolve as questões do TD. Então vamos lá. Fatorial. Conceito de fatorial, né? Sendo n um número inteiro maior que 1, define-se fatorial de n como produto dos n números naturais consecutivos de n a 1. Indica-se por n fatorial. N com pontinho de exclamação. Rivelino, explica melhor o que é esse n fatorial, o que é o fatorial de um número. Não. Ele diz aqui que o fatorial de um número seria você pegar esse número, multiplicar por todos os números anteriores a ele, até chegar em 1. Então você vai pegar o n, multiplicar por n menos 1, que é o número que vem anterior ao n, depois por n menos 2, por n menos 3, até você chegar ao número 1. Rivelino, clareou ainda não. Faz um exemplo mais prático para a gente entender. Por exemplo, vamos supor que eu queira o fatorial de 4. Isso aqui a gente lê, ó, fatorial de 4. Esse pontinho de exclamação representa o fatorial. Então, quando você vê um número com pontinho de exclamação, a leitura disso aí é o fatorial de 4. Então, o que é o fatorial de 4? Seria você pegar o número 4, multiplicar por todos os números anteriores a ele, até chegar em 1. Então, 4 fatorial seria 4, os números anteriores ao 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. 24 vezes 1, 24. Então, o fatorial de 4 seria 24. Fatorial de 5, ou 5 fatorial, vale quanto? Você vai pegar o 5, multiplicar por todos os números anteriores a ele, até chegar em 1. 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. 60 vezes 2, 120. Vezes 1, 120. Então, 5 fatorial vale 120. Rivelino, fatorial de 6. Ah, já entendi, Rivelino. Não precisa dizer mais não. Vou pegar o 6, multiplicar por todos os números anteriores a ele, até chegar em 1. Isso aí. Vamos lá. 6 fatorial é 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Ora, 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, a gente já viu na estande, ó, que era 120. Então, 120 vezes 6, se você pegar 120, multiplicar por 6, vai dar 720. Então, o fatorial de 6 vale 720, que é o produto do número 6 por todos os números anteriores a ele, até chegar em 1. Rivelino, mais alguma observação que a gente precisa saber sobre fatorial? Tem duas observações importantes. Primeiro, fatorial de 1. Fatorial de 1 é 1 mesmo, tá certo? Então, 1 fatorial. Se você pegar alguma questão de fatorial que precise calcular o fatorial de 1, então o fatorial de 1 é 1 mesmo. E o fatorial de 0 vale 1 também. Então, são dois números que tem como fatorial o número 1. É o 1 e o 0. Então, não esqueçam, questão de fatorial que precisem usar. O fatorial de 1 e de 0. O fatorial de 1 é 1 e o fatorial de 0 também é 1. Certo? Então, o fatorial é uma parte da análise combinatória bem simples. É só resolver algumas multiplicações. Beleza. Permutação. Permutação simples. Rivelino, o que é permutação? Em que é que a gente vai usar? Como é que a gente vai usar? Então, assunto importante,
cai muito em prova, né? Questões da ESAF, a gente vai ver aqui, nesse TD tem umas 4 ou 5 questões da ESAF, todas sobre permutação. Então, permutação simples. Classificamos como permutação simples, PN, aqueles casos em que dispomos de N elementos distintos, N elementos distintos, não esqueçam, né? As permutações são casos em que dispomos de N elementos distintos e precisamos somente arrumá-los. Precisamos somente arrumá-los. E, velho, não estou entendendo, não. Como é esse negócio de arrumar os elementos? Por exemplo, você pega a palavra paz. Eu quero arrumar essas letras. As letras da palavra paz estão nessa ordem, P, A, Z. Mas eu quero mudar a ordem dessas palavras. Então eu quero arrumar, embaralhar as letras dessa palavra paz. Como é que eu faço? Então eu posso fazer assim, ó. PZA é uma outra arrumação para a palavra paz. Eu posso arrumar assim, ó. AZP, APZ é uma outra arrumação das letras da palavra paz. Eu posso arrumar assim, ó. ZAP, ZPA. Então, quando ele fala em permutar, o significado da palavra permutar significa trocar. Então, se você tem N elementos, nesse caso, palavra paz, são 3 elementos, a letra P, a letra A e a letra Z. Então, se você tem 3 elementos e você quer embaralhar esses elementos, você quer arrumar esses elementos, a permutação simples vai me ajudar a dizer de quantas maneiras eu consigo arrumar esses elementos. No caso da palavra paz, eu consigo arrumar esses elementos, eu consigo embaralhar esses elementos de 6 maneiras possíveis. PAZ, PZA, AZP, APZ, ZAP, ZPA. Então, a palavra paz, ela foi arrumada de 6 maneiras diferentes. Então, os problemas de permutação, eles vão consistir justamente nisso. Em você ter um grupo de elementos e você quer embaralhar esses elementos, usando todos os elementos. Não. Dispomos de N elementos distintos e precisamos somente arrumá-los. Então, todos os problemas que nós vamos resolver de permutação vão consistir justamente nisso. Você pegar um conjunto de elementos e embaralhar esse conjunto de elementos. Tá certo? E para isso a gente vai precisar do fatorial. Né? O número de permutações simples de N elementos é indicado por Pn. Assim temos. O número de permutações simples de um conjunto com N elementos é igual a N fatorial. Rivelino, explica melhor. Não estou entendendo. Eu entendi o que é permutação. Permutação, você tem um conjunto de elementos e vai embaralhar. Então, o nosso problema é de quantas maneiras embaralhar um conjunto com N elementos. Esse é o nosso problema. Descobrir de quantas maneiras. E o que o conceito vem dizendo aqui é justamente isso. O número de maneiras de embaralhar um certo grupo de elementos, certo número de elementos, é o fatorial do número de elementos desse conjunto. É isso que vem dizendo aqui. Não, Rivelino, não entendi ainda. Por exemplo, olhe para a palavra paz. A palavra paz tem 3 letras. De quantas maneiras eu consegui embaralhar essas 3 letras? De 6 maneiras. Então, se são 3 letras, eu consegui embaralhar de 6 maneiras, então o número de maneiras que eu consigo embaralhar a palavra paz é a permutação de 3. Permutação de 3 por quê? Porque são 3 letras. Eu quero embaralhar 3 letras. Então, quem é a permutação de 3? A permutação de 3 é o fatorial de N. Então, a permutação de 3 é 3 fatorial. E 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1. 3 vezes 2 vezes 1, que dá 6. Ah, Rivelino, deixa eu ver se eu entendi. Eu tenho um conjunto com N elementos, todos distintos. E eu quero embaralhar esses elementos. A quantidade de maneiras que eu tenho para embaralhar esses elementos é o fatorial da quantidade de elementos que eu estou trabalhando. Isso aí. Vamos aqui pegar 2 exemplos.
Por exemplo, número 123. Eu quero embaralhar o número 123 e quero formar novos números. Eu tenho o número 123, eu quero embaralhar esses números e formar outros números de 3 algarismos. Então vamos ver quantos números eu consigo formar. O primeiro número é o próprio 123. Outro número que eu posso formar é o 132. Outro número que eu posso formar é o 231. Outro número que eu posso formar é o 213. Outro número que eu posso formar é o 312. E por fim, o 321. Com os algarismos do número 123, com os algarismos 1, 2 e 3, eu consegui formar 6 números diferentes. Ou seja, eu peguei os algarismos do número 123, embaralhei, misturei, arrumei, de tal maneira que eu consegui 6 números novos. Ora, esses 6 números novos que eu encontrei, se eu quisesse somente a quantidade, quantos números de 3 algarismos eu posso formar com esses 3 dígitos, 1, 2 e 3, se eu quisesse só a quantidade, eu não quisesse os números, então eu poderia fazer de uma maneira bem simples. Era o fatorial da quantidade de números. Se eu tenho 3 dígitos, se eu tenho 3 algarismos, então o fatorial de 3 me dá a quantidade de números distintos que eu posso formar. Então isso aqui seria uma permutação de 3. Permutação de 3 é 3 fatorial, que é igual a 6, como a gente já viu ali. Mesma coisa acontece para a palavra lia, né? Quantas novas palavras, vocês vão ver que o nome disso vai ser anagrama, a gente vai chamar de anagrama. Quantos anagramas eu consigo formar com as letras da palavra lia? Rivelino, que são anagramas? Anagramas nada mais são do que palavras formadas a partir das letras de outra. Essas palavras podem ter sentido ou não. Então, a palavra lia, quantos anagramas eu consigo formar com as letras da palavra lia? Então, vamos lá. Lia, né? Eu posso formar a própria palavra lia. L-A-I. A-I-L. A-L-I. I-A-L. I-L-A. Com as letras da palavra lia, eu consegui formar 6 novas palavras, 6 anagramas. Lembre-se que anagramas são variações de uma palavra usando as mesmas letras. Então, lia, se eu misturar as letras, se eu embaralhar, se eu permutar as letras da palavra lia, eu vou encontrar 6 novas palavras. Tenham sentido ou não. Então, essas 6 novas palavras são chamadas de anagrama. Então, todas essas 6 são anagramas da palavra lia. Precisa ter sentido o anagrama? Não. Rivelino, tem uma maneira mais fácil de eu descobrir quantas permutações tem a palavra lia? Tem. Palavra lia é composta de 3 letras, todas 3 diferentes, não esqueça, né? Na permutação simples, a gente está trabalhando com N elementos distintos. Então, a palavra lia tem 3 letras, todas 3 diferentes. E se eu quisesse descobrir quantos anagramas, quantas novas palavras eu posso formar a partir das letras da palavra lia, bastava fazer o fatorial da quantidade de letras. Como a palavra lia tem 3 letras, então o fatorial de 3 vai me dar o total de palavras novas, o total de anagramas que eu posso formar com essa palavra. Então seria uma permutação de 3, que é a mesma coisa que 3 vezes 2 vezes 1, que dá 6. Então, nesse segundo módulo nosso, nesse segundo TD de análise combinatória, o que é que a gente vai trabalhar? A gente vai trabalhar basicamente com fatorial e com permutações. Você vai ter um grupo, vai ter um conjunto com N elementos, e você vai pegar esses N elementos e vai embaralhá-los. N elementos distintos. Então, de quantas maneiras você vai embaralhar esses N elementos, é o que a gente está interessado. Para isso, a gente vai usar fatorial. Então, daqui a pouco a gente volta para resolver as questões do TD.
Valeu.